Eu queria ler com os irmãos Gênesis 26. Senhor, a tua palavra é inesgotável, Senhor. A tua vida é inesgotável, Senhor. Que o Senhor possa nesse momento trazer um pouco mais do Senhor para nós. Que o Senhor possa continuar se derramando de forma grandiosa, Senhor, como o Senhor tem se derramado até aqui. Amém. Gênesis 26, irmãos, a partir do versículo 17. Irmão Atamásio e também Jorginho falaram em alguns momentos sobre a palavra entulho. Esse texto fala sobre entulho. E era uma palavra que estava batendo forte no meu coração há alguns dias. E eu queria rapidamente compartilhar com os irmãos isso. Gênesis 26, 17. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a sua semente, por amor a Abraão, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali uma tenda. Os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém, irmãos? Até aí. Os irmãos não precisam abrir, mas em João 4, versículo 7, fala assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Irmãos, há alguns dias, essa palavra entulho veio muito forte ao meu coração.
Quando os irmãos trouxeram essas palavras hoje pela manhã, isso se reacendeu. Queimava de forma muito forte, irmãos. Irmãos, a palavra do Senhor para nós nessa manhã, para cada um de nós. Para cada um de nós, irmãos. Retirem os entulhos. Quando Isaac chegar a Gerar e vai se estabelecer naquele lugar, o que é que tem que ser feito ali, irmãos? Ali Abraão já tinha passado, ali já existiam poços, mas os inimigos, após a morte de Abraão, entulharam os poços. E quando Isaac chega naquele lugar, o que é que tem que ser feito em primeira instância, irmãos? Retirar os entulhos, para que a água voltasse a jorrar. Retirar os entulhos, para que todos novamente tivessem que beber. Irmãos, nós não temos de onde tirar água. Nós não temos outro lugar para tirar água. Nós não temos outro lugar para procurar água, senão no nosso Senhor, que é aquele que pode nos dar água viva. Não temos, irmãos. Só temos o Senhor. Irmãos, o irmão Tamásio já mencionou isso aqui pela manhã. Jorginho veio e também mencionou isso pela manhã. Não existe construção, não existe edificação, não existe o que é do Senhor sobre entulho. A construção e a edificação do Senhor é sobre Ele mesmo. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele é o fundamento. Irmãos, quando nós resolvemos, por conta própria, construir sobre entulhos, nós temos que estar dispostos a ter que destruir o que nós construímos. O que construímos sobre entulhos, irmãos, não é o que Deus quer para mim e para a sua vida. E quando o Senhor nos toma pela sua mão e diz: filho, agora não dá mais. Agora eu tenho que refazer tudo isso. Não é fácil, irmãos. Dói. Não é simples. E a gente vê aquela construção que em muitos momentos olhávamos e achávamos que era o Senhor. E a gente naquele momento percebe que muito daquilo ali não tinha do Senhor, era nosso. E a gente tem que ver aquilo tudo que construímos se perder. Porque, irmãos, o Senhor não permite que nada fique torto. Naquele dia, irmãos, pedra por pedra vai se encaixar. Não tem como estar torto. E aí o Senhor diz: faz o que a gente fez de errado. E aí o Senhor nos entrega um utensílio. Um utensílio poderoso do Senhor. O Senhor nos entrega uma pá. E fala: filho, agora cava esse entulho. Vamos cavucar esse coração. Vamos futucar isso aí, porque tudo isso não pode ficar aí. Isso não é meu. Isso não é seu. Isso é daqueles que queriam minar a minha água de jorrar de você. Isso é o nosso inimigo que faz. Isso é muitas vezes a nossa própria vontade que também faz.
E aí o Senhor nos entrega essa pá e fala: filho, vamos cavar. Irmãos, quem já cavou entulho deve saber. Cavar entulho não é uma coisa fácil. Tem lugar que você acha que é só terra. E aí você vai com aquela pá com toda a força, com aquela picareta com toda a força, e de repente você encontra uma pedra no meio do caminho, e aquilo você sente a dor tremer da sua ponta da mão até a ponta do pé. E a gente percebe que a modificação do Senhor ela é completa. O nosso Senhor, irmãos, não é superficial. O nosso Senhor é o fundamento. E no lugar onde é para estar o fundamento, nada pode estar ali. Aquele lugar é só do Senhor. E é por meio desse lugar, irmãos, é por meio desse poço entulhado, que a água viva do Senhor nos alimenta. Então esse poço não pode estar entulhado, porque quando ele está entulhado, a água não chega. Nós não conseguimos sentir, nós não conseguimos ouvir. E de repente a gente vai começando a cavar, e com toda a dor que a gente sente para que isso aconteça, a gente vai tirando pá por pá, pá por pá. Irmãos, você não vai chegar no fundo do poço de um dia para o outro. É um processo. Não é rápido, é doloroso, mas é completo e é satisfatório, porque quem faz isso na nossa vida é o próprio Senhor. E aí de repente a gente tira uma pá, e aí por enquanto a gente só está sentindo dor, não está sentindo nada mais. E a gente tira outra pá, e outra, e outra. E a gente começa a perceber que a gente está descendo. A gente não está mais cá na superfície. E aquele entulho, aquela terra que a gente continua cavando, ela não está mais tão seca. Ela começa a estar úmida. E quando nossos pés tocam a umidade do Senhor, a gente já começa a sentir a satisfação de termos aceitado aquilo que o Senhor propôs para nós. Mesmo que esteja sendo doloroso e difícil. E a gente continua fazendo, irmãos. E a gente continua fazendo. E continua fazendo. Até que por meio de uma brecha naquele poço, a gente começa a ver a água, literalmente falando. E a satisfação é maior ainda. E de repente a gente continua o processo, porque é um processo do Senhor e Ele não pode parar aí. Mesmo que a gente ache que já chegou no fim, mesmo que a gente ache que a dor já está no limite, o Senhor olha para nós com seu olhar gracioso, misericordioso, amável, e fala: filho, vamos, falta mais um pouquinho. Eu preciso desse canal completamente desobstruído. Eu preciso falar com você face a face. Eu preciso ter livre acesso a você, filho, como você tem a mim. Irmãos, nós não temos o direito de obstruir a passagem do Senhor pelas nossas vidas. Porque o Senhor, Deus de toda a glória, não obstruiu o acesso que temos hoje a Ele. Hoje temos um acesso completo, perfeito e livre por meio do Senhor Jesus ao nosso Deus. Nós não temos o direito de obstruir esse acesso ao Senhor. E nós continuamos o processo. E de repente, irmãos, nosso poço está livre. Aleluia. O nosso poço está limpo, está cavado. Não que o trabalho tenha sido encerrado de maneira nenhuma, mas naquele momento o Senhor libera o canal
da sua água direta para a nossa vida. E que alegria completa, irmão, podermos nos lavar de forma livre, podermos beber do Senhor de forma livre. E de repente, a gente se surpreende com mais uma coisa do Senhor. Quando o nosso poço está livre, liberado, para que a água do Senhor jorre, não apenas nós somos alegres e desfrutamos dessa água, mas o Senhor abre o canal da sua vida para que outros também desfrutem dele mesmo por meio de você, de mim. O Senhor abre o canal da sua vida para que pessoas no mundo vejam a vida de Jesus em você e creiam e bebam pela primeira vez dessa água. O Senhor abre o canal da sua vida para que irmãos em Cristo possam beber dele em você e a edificação ser cada dia um avanço do Senhor na minha, na sua, na nossa vida. Irmãos, que o Senhor possa continuar falando conosco. Em nome de Jesus. Vamos estar dispostos a retirar esses entulhos. Não são do Senhor para mim e para você. Parecem dar uma segurança. Pisar em terra firme, às vezes parece nos dar uma segurança maior. Mas, irmãos, esses entulhos são apenas destruição da nossa vida com Deus. Zé, e o que são esses entulhos? Irmãos, podem ser tantas coisas. Pode ser opinião própria, pode ser envolvimento com o mundo, pode ser pecado, pode ser qualquer coisa que tire o acesso de Deus a você. Mas, irmão, como? Deus perde o acesso. A gente sabe que o nosso Deus não perde o acesso a nós. A gente sabe que no momento que Deus nos escolheu, Ele pode nos tocar. Mas o Senhor não quer que nós escolhamos pelo entulho, ao invés de escolher pela água da vida. O Senhor quer que nós escolhamos por Ele, irmãos, mesmo que doa. E quando eu escutei o irmão Atamásio falar hoje que aquela mulher, em cada palavra de Jesus ali era uma prova para ela. E ela não se opôs. E ela permitiu que o Senhor cavasse o que estava no coração dela. E ela permitiu que o Senhor colocasse mais uma pá no coração dela. Até que ela pudesse ter acesso, nem que fosse a migalha da mesa. Nós temos acesso à água, irmãos. Nós temos acesso completo. O que é que nós queremos jogando entulho nesse acesso, irmãos? O que é que nós queremos permitindo que os nossos inimigos joguem entulho nesse poço, irmão, nesse acesso? Nesse texto que nós lemos, fala que os servos de Isaac porfiaram por aqueles poços. Não foi simplesmente o inimigo chegou e quis jogar o entulho, ou quis dizer é meu. Não. O acesso do Senhor comigo é do Senhor, não é de mais ninguém. E ninguém pode retirar isso de você. Temos que buscar, irmãos, aquilo que o Senhor deseja para mim e para você, em nome de Jesus. Vamos abrir mão das nossas opiniões. Vamos abrir mão daquilo que temos por precioso. Vamos abrir mão daquilo que temos como segurança. Não é bom, não é seguro, não é precioso. O que é seguro, o que é precioso, o que é perfeito, é a vontade e a opinião do Senhor para mim e para você. É a vontade do Senhor para a sua igreja. Olhando, irmãos, individualmente, cada pecinha, cada célulazinha do corpo,
e também olhando de cima e vendo todo o corpo unido. O que é importante é a vontade do Senhor. Amém? Que o Senhor possa nos guardar na sua vontade, em nome de